Hoje a gente vai ler Mateus 26, a conspiração contra Jesus. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E seguindo vem a parte de Jesus é ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: Por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Essa passagem já está mostrando a atitude que Judas estava tendo com Jesus, que você já nota que quando ele viu a mulher honrando Jesus, derramando o óleo, né, aquele perfume sobre Jesus, ele ficou abismado. E aqui, além de falar em Mateus, também fala em Marcos e em João. E em João ele explica que Judas ficou abismado não porque realmente, como ele fala, que ele queria dar o dinheiro aos pobres, o dinheiro daquele perfume, mas porque ele usava às vezes o dinheiro que eles arrecadavam, porque ele que cuidava do dinheiro de todo o grupo. Então ele acabava pegando o dinheiro daquela bolsa que ele andava, que seria do gasto do grupo, ele usava às vezes para ele mesmo. Então, o que João acredita ali naquela hora é que ele ficou abismado porque seria uma quantidade imensa de dinheiro que ele ia poder pegar ali para ele. Naquele mesmo momento, diz que após ele sair dali, ele procura as pessoas para poder pegar Jesus, né? Quando ele começa aquela conspiração. E aqui no começo já fala, né, que já tinha uma conspiração dos mestres da lei, dos líderes religiosos. Então ele só se aproveita dessa situação ali, ele já tá com o intuito de ganhar dinheiro em cima disso. Por isso que ele se incomoda tanto com aquela atitude. E já Jesus, ele fala que aquela mulher, ela estava honrando ele, porque ela usou uma coisa assim, ela viu além do dinheiro, ela viu o quanto ele valia. E ela quis honrar ele, porque naquela época era de costume também, de pessoas que tinham às vezes mais dinheiro, honrar os convidados da casa, que eles chamavam para participar de banquetes, essas coisas, ungir a pessoa, mas ungir assim, ela passava um pouquinho daquele perfume na cabeça da pessoa. O que ela fez foi ela derramou todo. Então, além de estar honrando ele de uma maneira assim fora do comum, né, que ele fala que seria lembrada para sempre, como foi mesmo que está na Bíblia, e também ao mesmo tempo, ele já, como ele já sabia o que ia acontecer com ele, ele fala que ela fez uma atitude de bondade para com ele, preparando ele para o sepultamento, porque também era de costume usar o perfume em sepultamentos. Então ele fala que no caso dele, ela estaria fazendo isso também, além dela estar honrando ele, ela estava fazendo essa preparação para o sepultamento dele. Mas às vezes ele falava e dá a impressão assim que o pessoal não entendia direito o que ele estava querendo dizer com isso, que acho que eles não achavam que ele ia morrer mesmo, sabe? É essa impressão que dá. Mas ele já sabia, então ele já falou dessa forma também que seria lembrado aqui na Bíblia. E como ele fala também uma coisa que a gente não percebe, que os pobres vocês sempre terão consigo, né? E ele tá falando o quê? Que ele não estaria mais ali, tudo bem. Mas se a gente for analisar que a palavra de Deus, ela é eterna, a gente entende que sempre vai ter alguém pra gente ajudar. Que essa fase, assim, não vai ter como um dia não ter alguém precisando da ajuda do outro. E isso a gente vê no Mateus 25, o julgamento das nações, a gente vê ele falando sobre isso também, né? Que quando a gente ajuda,
alguém, a gente tá ajudando a ele. Se a gente nega ajuda, a gente tá negando ajudar ele. Então aqui também deixa claro isso, sempre vai ter alguém precisando. Então é uma coisa que tá meio subliminar, mas que se a gente lê com atenção, a gente acaba percebendo isso, né? Que ele diz, sempre terão os pobres consigo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.